Oi, hoje a gente vai mergulhar numa história bem surpreendente, que nasceu ali no meio da pandemia. É uma história que desafia praticamente tudo que a gente achava que sabia sobre tempo de tela e desempenho nos estudos. Todo mundo aqui viveu aquela mudança maluca para o trabalho e para as aulas remotas, né? E a ideia geral, o que quase todo mundo pensava, era que esse tempo todo na frente do computador ou do celular tinha que ser ruim, principalmente para os estudantes. Mas, será que foi mesmo? Vamos fazer uma viagem rápida no tempo. É só lembrar daquela fase de emergência da Covid-19. A nossa vida virou de cabeça para baixo e, de repente, as telas se tornaram as nossas salas de aula, os nossos escritórios, o nosso ponto de encontro com os amigos. Foi tipo um experimento mundial de tempo de tela em massa. E a pergunta que não queria calar era essa. Com os estudantes trancados em casa, olhando para uma tela por horas e horas, o que aconteceu com as notas? O mais lógico seria pensar que o desempenho caiu, e muito. Bom, agora a gente vai fundo nisso, porque os dados que surgiram contam uma história completamente diferente. A coisa toda teve uma reviravolta que nem os pesquisadores estavam esperando. Olha só esse primeiro número que é de cair o queixo. Quando os universitários no Brasil finalmente voltaram para as aulas presenciais, o tempo que eles passavam sentados, que era basicamente na frente das telas, despencou. E não foi pouco, não. Caiu 98%, uma redução assim absurda. E aqui que vem o pulo do gato. Ao mesmo tempo que o tempo sentado desabou, o desempenho acadêmico não só não caiu, como subiu. A gente está falando de um aumento de 6,2% nas notas. Menos tempo sentado, notas melhores. Como assim? Esses números não saíram do nada. Eles vêm de um estudo super detalhado que acompanhou estudantes da Universidade Federal do Acre. Os pesquisadores coletaram dados logo no comecinho da pandemia, em 2020, e depois de novo em 2022, quando as aulas presenciais voltaram. Isso deu para eles uma comparação única de antes e depois. Agora a história fica ainda mais interessante e complexa. O que os pesquisadores descobriram foi um verdadeiro paradoxo no comportamento dos estudantes, o que bagunçou ainda mais as nossas certezas. A gente podia imaginar que o fim do ensino remoto ia significar uma volta aos hábitos de antes, né? Menos tela, mais atividade física, tudo voltando ao normal. Pois é, não foi bem assim. Então o ponto central é este. O tempo sentado caiu absurdamente, o que faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito estranho, o tempo que eles passavam fazendo atividade física também diminuiu, 34%. Quer dizer, eles não estavam mais grudados nas cadeiras, mas também não estavam se exercitando mais. O que estava acontecendo? O interessante nesse slide é que dá para visualizar bem esse paradoxo. Olha só a queda gigante na caixa do sitting time, que é o tempo sentado. É enorme. E, ao mesmo tempo, dá uma olhada no academic performance, o desempenho acadêmico, que mostra uma subidinha. Esse gráfico resume perfeitamente a estranheza desses dados. E esse gráfico aqui mostra outro detalhe bem curioso. Uma análise estatística, que é esse dendrograma, descobriu que as variáveis atividade física e desempenho acadêmico eram, de alguma forma, mais parecidas entre si do que com o tempo sentado. Isso sugere que talvez exista alguma ligação ali, mesmo que não seja uma coisa de causa e efeito direto. Com todos esses dados meio confusos, a pergunta seguinte dos pesquisadores foi a mais óbvia. Será que alguma dessas coisas consegue prever a outra? Existe uma ligação direta, uma conexão clara entre tempo sentado, atividade física e as notas? Os próprios autores do estudo resumiram bem o desafio com essa frase. Basicamente, o que eles disseram é que procurar uma resposta simples no meio de tanta variável seria muito difícil. O sucesso de um estudante é uma coisa incrivelmente complexa. Então, eles começaram a cruzar os dados para ver se achavam algum padrão. Tempo sentado versus desempenho. Pontos espalhados para todo lado. Nenhuma relação clara. Certo, então. E atividade física versus desempenho? A mesma coisa. Um monte de pontos espalhados, sem nenhuma ligação óbvia. E por último, tempo sentado versus atividade física. De novo, nada. Os comportamentos pareciam totalmente independentes um do outro. Frustrados, a equipe resolveu apelar para a artilharia pesada, inteligência artificial. Eles criaram um modelo para tentar prever as notas com base no comportamento dos alunos. Nesse gráfico, a linha tracejada seria uma previsão perfeita. É só notar como os pontos reais do modelo estão bem longe dela. E esse gráfico de barras mostra o resultado do modelo. O melhor modelo de computador que eles conseguiram criar só explicou cerca de 3% da variação nas notas. Ou seja, foi um fracasso quase total em prever o sucesso acadêmico com base nesses dados.
Ok, então, se o tempo de tela e a atividade física não explicam as notas, o que explica? Vamos resumir o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise toda. A mensagem principal é bem clara. Não dá pra gente simplesmente apontar para uma única coisa, tipo o tempo de tela, e dizer a culpa é disso. A vida de um estudante e seu desempenho são moldados por dezenas de fatores diferentes. Vamos repassar os pontos-chave. A queda de 98% no tempo sentado não foi porque os estudantes decidiram mudar de hábito. Foi porque a estrutura do dia deles mudou. As aulas não eram mais online. Isso mostra que ficar culpando comportamentos isolados é um erro. Eles são péssimos para prever coisas complexas, como as notas, que são influenciadas por tudo, desde saúde mental e apoio da família até a situação financeira. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Se aquele grande vilão que a gente achava que conhecia, o tempo de tela, não é o fator decisivo, talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas. A questão de verdade não é o que a gente está olhando, mas sim o que a gente não está enxergando nesse quebra-cabeça tão complexo que é o sucesso de um estudante.